O tilintar dos talheres de prata contra a porcelana fina costumava ser o único som permitido no salão principal do restaurante L'Héritage, mas naquela noite de quinta-feira, o som que predominava era o da chuva torrencial chicoteando as vidraças imensas que davam para a Avenida Paulista. Do lado de dentro, o ar-condicionado mantinha uma temperatura constante de 22 graus Celsius, carregando o aroma de trufas brancas e carvalho. Arthur sentia o peso do paletó úmido sobre os ombros. Não era um paletó de grife, mas uma peça de lã antiga, bem cuidada, que pertencera ao seu pai. Ele apertou a mão de Helena por debaixo da toalha de linho branco. As mãos dela estavam levemente frias, mas ela sorria para ele com uma doçura que fazia os seus últimos 30 anos de trabalho duro valerem a pena. Eles estavam ali para comemorar 40 anos de casados, 4 décadas de uma vida simples, construída sobre o suor de uma pequena marcenaria no interior e o magistério em escolas rurais. Arthur olhou para o cardápio, onde os preços não possuíam um cifrão, apenas números elegantes que sugeriam valores astronômicos. Ele tinha economizado durante 3 anos para aquela noite. Cada nota de R$ 50 guardada em uma caixa de metal no fundo do armário tinha um propósito: proporcionar a Helena a experiência que ela sempre via nas revistas de sala de espera. O garçom passou por eles pela 4ª vez sem fazer contato visual. Era um homem jovem, de postura impecável, e um bigode aparado com precisão milimétrica, cujo crachá de ouro dizia apenas Julian. Julian servia vinho tinto de uma safra de 1982 para a mesa ao lado, onde um homem de 30 anos com um relógio que custava mais que a casa de Arthur falava alto sobre investimentos em criptomoedas. Helena ajustou o broche de pérolas falsas no decote do vestido azul marinho. Ela parecia uma rainha aos olhos de Arthur, mas ele percebia como os outros clientes os olhavam. Era um olhar de curiosidade clínica, como se fossem espécimes exóticos que entraram no habitat errado. Arthur pigarreou levemente quando Julian passou novamente. "Com licença, o senhor poderia nos trazer a carta de vinhos, por favor?" Julian parou, mas não se virou completamente. Ele olhou para o relógio de pulso e depois para os sapatos de Arthur, que, apesar de engraxados, mostravam as marcas do tempo no couro. O garçom suspirou, um som audível de impaciência que cortou a música ambiente de piano jazz. "Nossas reservas estão completas para a noite, senhor, e a carta de vinhos é exclusiva para clientes que possuem conta aberta na casa", disse Julian, com uma voz que fedia a condescendência. Arthur manteve a calma, embora tenha sentido o sangue subir para as pontas das orelhas. "Mas nós fizemos uma reserva há 6 meses. Nome de Arthur e Helena Vasconcelos." O garçom finalmente se virou, cruzando os braços atrás das costas. Ele caminhou até o púlpito de mogno na entrada e fingiu folhear o livro de couro. Voltou com um sorriso que não chegava aos olhos, um sorriso de quem sente prazer em exercer um pequeno poder. "Sinto muito, houve um erro no sistema. Não há registro. E, honestamente, nosso código de vestimenta exige passeio completo. Essa sua jaqueta não se enquadra nos padrões do L'Héritage." Nesse momento, um homem de terno cinza chumbo, com o rosto avermelhado e uma expressão de tédio absoluto, aproximou-se. Era Rogério, o gerente e proprietário minoritário do local. Ele não olhou para Arthur, olhou para Helena, avaliando o valor de cada acessório que ela usava. "Julian, algum problema com os transeuntes?" perguntou Rogério, usando a palavra transeuntes como se fosse um insulto. O garçom deu um passo para trás, cedendo espaço ao mestre. "Eles alegam ter uma reserva, patrão, mas olhe para eles. Estão molhados, cheirando a chuva e ocupando a mesa principal que o conselheiro distrital solicitou de última hora." Rogério inclinou-se sobre a mesa, apoiando as mãos espalmadas sobre o linho branco, invadindo o espaço pessoal de Helena. "Escute bem, meu senhor. Este restaurante é um ecossistema delicado. As pessoas pagam aqui o equivalente a 5 salários mínimos por uma refeição, para não terem que lidar com a realidade comum lá de fora. O senhor está destoando da decoração. Eu vou pedir que o senhor e sua esposa se retirem agora. Por uma questão de cortesia, não cobrarei a água que vocês já beberam."
Arthur sentiu o maxilar travar. Ele olhou para Helena e viu o brilho de uma lágrima começando a se formar no canto dos olhos dela. Aquilo foi o gatilho. Não era sobre o dinheiro, não era sobre a comida, era sobre o desrespeito ao sonho de uma mulher que deu aula para crianças pobres por 35 anos sem nunca reclamar da vida. Arthur não se levantou imediatamente. Ele retirou do bolso interno do paletó uma pequena carteira de couro desgastada. Rogério soltou uma risada anasalada. Se vai tentar me subornar com notas de R$ 10 para ficar, poupe seu tempo. Meu tempo custa caro, e o desse salão também. Arthur permaneceu em silêncio por 10 segundos, apenas encarando Rogério. O silêncio começou a incomodar o gerente. O som do ar-condicionado parecia ter aumentado de volume. Os clientes das mesas próximas pararam de falar, percebendo a tensão. Arthur então pegou um objeto que estava sobre a mesa, um pequeno saleiro de prata que ele estava manuseando distraidamente, e o colocou exatamente no centro da mesa. "O senhor sabe quem é o dono do terreno onde este prédio foi construído?" perguntou Arthur com uma voz baixa, rouca e absolutamente controlada. Rogério franziu o senho, pego de surpresa pela pergunta técnica. "Isso não é da sua conta. Pertence a uma holding de investimentos internacionais. Agora saia, ou chamarei a segurança para remover vocês à força." Arthur deu um leve sorriso, um gesto que fez Rogério recuar 1 centímetro, sem saber o porquê. "A holding se chama Carvalho e Associados. O nome Carvalho vem da minha mãe. O terreno foi arrendado por 99 anos no ano de 1977 pelo meu avô. A cláusula 14ª do contrato diz que qualquer atividade comercial exercida aqui deve manter o decoro e a dignidade humana, sob pena de rescisão imediata e sem multa para o proprietário da terra." Rogério soltou uma gargalhada forçada, olhando para Juliana em busca de apoio. "Você ouviu isso? O mendigo acha que é o dono da terra paulista." Julian riu, mas foi uma risada nervosa. Arthur não se abalou. Ele retirou da carteira um cartão preto, sem números impressos na frente. Apenas um chip dourado e um pequeno brasão em relevo. Ele não entregou o cartão ao gerente. Ele o colocou sobre a mesa, ao lado do saleiro. "Eu ia apenas jantar. Ia pagar a conta com o dinheiro que guardei na marcenaria, porque queria sentir o gosto do meu próprio esforço. Mas o senhor decidiu que o meu suor cheira mal. O senhor decidiu que a minha esposa não é digna de sentar em uma cadeira de veludo." Arthur pegou o celular, um modelo antigo, e discou um número que estava na discagem rápida. Ele colocou no viva-voz. No terceiro toque, uma voz firme atendeu. "Sim, senhor Vasconcelos." Arthur olhou fixamente para Rogério, cujas pupilas começaram a se dilatar. "Dr. Marcos, por favor, verifique o contrato de arrendamento do imóvel número 412 da Avenida Paulista. Quero que execute a cláusula de rescisão, por violação ética agora mesmo. Além disso, entre em contato com o Banco Central. Quero que a linha de crédito do restaurante L'Héritage seja congelada para a auditoria. O senhor tem 30 minutos para enviar os oficiais de notificação." Houve um silêncio sepulcral no restaurante. Rogério sentiu um frio na espinha que não vinha do ar-condicionado. Ele conhecia aquele nome. Dr. Marcos era o sócio sênior da maior firma de advocacia do país. O tipo de homem que não atendia chamadas depois das 20 horas, a menos que fosse para alguém que possuísse metade do estado. "O senhor está blefando", gaguejou Rogério. Mas sua mão agora tremia visivelmente. Arthur apenas apontou para o cartão preto sobre a mesa. "Passe o cartão, Rogério. Verifique o limite. Ou melhor, verifique o nome do titular no terminal de pagamento." Julian, com as mãos suadas, pegou a máquina de cartões. Ele inseriu o cartão com dedos trêmulos. O visor da máquina não pediu senha. Em vez disso, a tela brilhou intensamente e exibiu a mensagem. "Crédito infinito. Titular: Arthur Vasconcelos. Presidente do Conselho, Grupo Carvalho." A máquina começou a imprimir um recibo automaticamente, uma sequência de códigos que Rogério reconheceu como sendo de uma conta de reserva governamental. O rosto do gerente passou do vermelho para um branco cadavérico, uma palidez que parecia de alguém que acaba de ver o próprio funeral. "Senhor Vasconcelos, eu não fazia ideia. Por favor, aceite minhas mais sinceras desculpas.
Foi um mal-entendido terrível. Julian estava apenas seguindo ordens estritas de etiqueta, mas eu... Rogério tentou tocar no braço de Arthur, mas Arthur levantou a mão parando o movimento no ar. Não ouse. O senhor não está arrependido de ter me humilhado. O senhor está desesperado porque descobriu que eu posso comprar este prédio, derrubá-lo e transformar este salão em um abrigo para cães, se eu quiser antes do amanhecer. Arthur levantou-se lentamente, ajudando Helena a ficar de pé. Ele pegou o casaco de lã, agora levemente seco, e o vestiu com a elegância de um homem que conhece seu valor real, não o valor ditado por etiquetas de preço. Helena olhou para Rogério com uma expressão de profunda tristeza, o que foi pior para o gerente do que se ela o tivesse xingado. Sabe, meu jovem, disse Helena com a voz mansa, as crianças para quem dei aula nunca tinham sapatos novos, mas elas sabiam dizer boa noite e por favor. O senhor tem sapatos de $1000, mas não tem a educação de uma criança de 7 anos da roça. Nesse momento, a porta principal do restaurante se abriu. 2 homens de terno preto, com pastas de couro e expressões de mármore, entraram. Atrás deles, 3 oficiais de justiça e 2 seguranças particulares. O Dr. Marcos caminhou em direção à mesa. Senhor Vasconcelos, as notificações de despejo imediato por quebra de cláusula de conduta foram entregues ao proprietário majoritário via digital. Ele acaba de dissolver a sociedade com o Sr. Rogério para evitar ser arrastado pelo processo. O restaurante está oficialmente fechado a partir deste segundo. Os clientes começaram a murmurar. O homem do relógio caro na mesa ao lado agora olhava para Arthur com uma mistura de pavor e adoração. Rogério caiu de joelhos. Mas e os funcionários? E o meu investimento? Eu coloquei tudo o que tinha aqui. Arthur olhou para o salão, vendo os outros garçons, os cozinheiros que espiavam pela fresta da porta da cozinha, todos eles com rostos cansados e temerosos. Arthur voltou-se para o Dr. Marcos. Os funcionários que não participaram dessa palhaçada serão mantidos. Eles receberão um bônus de 3 meses de salário e serão recontratados pela minha holding para o novo empreendimento que abriremos aqui. Quanto ao Sr. Rogério e ao Sr. Julian, quero que os nomes deles sejam incluídos na lista negra de gestão de hospitalidade. Eles não vão gerir nenhuma barraca de cachorro-quente neste estado. Arthur pegou o recibo da máquina de cartões, dobrou-o cuidadosamente e colocou no bolso. Ele então tirou uma nota de R$100 da carteira e a colocou sobre a mesa. Isso é para cobrir a água que bebemos. Eu não aceito cortesias de pessoas sem caráter. Vamos, Helena. Há uma lanchonete na esquina que faz um excelente sanduíche de pernil. Acho que combina mais com a nossa felicidade do que este lugar gelado. Eles caminharam em direção à saída, sob os olhares atônitos de todos. Na porta, Arthur parou por um segundo e olhou para trás. Rogério ainda estava no chão, olhando para o nada, enquanto os oficiais de justiça começavam a inventariar os bens do local. O silêncio no restaurante era agora absoluto, quebrado apenas pelo som da chuva que continuava a cair lá fora, lavando a sujeira daquela noite. Arthur abriu o guarda-chuva, protegeu Helena, e os dois caminharam pela calçada da Avenida Paulista, braços dados como se nada tivesse acontecido. Eles eram, novamente, apenas um casal de idosos caminhando na chuva, mas agora o mundo inteiro sabia que o silêncio de um homem justo não é fraqueza. É apenas o tempo que a justiça leva para se organizar.